Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e a gente vai falar sobre a multiplicação dos pães, um dos milagres de Jesus, muito conhecido, é muito usado para palavras de oferta, por exemplo, é essa passagem. E o texto que a gente lê vai acontecer em João capítulo 6, versículos de 9 a 11. E para dar um plano de fundo aqui para você, o texto vai falar do momento em que Jesus está pregando o evangelho, como muitas vezes ele fazia. A grande multidão seguia Jesus, muitos por causa dos seus milagres, do seu ensino. Então, chega um momento que um dos discípulos chega para Jesus e fala: Jesus, despede esse pessoal, porque não tem comida, não tem como a gente fornecer alimento para todo mundo, tem muita gente aqui e não faz sentido eles estarem aqui no deserto, não tem muito o que a gente fazer. Então Jesus, ele confronta Felipe com uma pergunta, ele fala: Felipe, onde que a gente pode conseguir comida para esse povo? E Felipe começa a falar: cara, não dá, Jesus, o negócio tá feio, nós estamos no deserto, não tem loja aqui, não tem 24 horas, como é que a gente vai comprar? E eles não conseguem comprar nada, né? Então de repente aparece um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus, ele faz o famoso milagre da multiplicação dos pães. Vamos dar uma olhada no texto e a gente continua a partir daí. Versículo 9 vai dizer assim: aí está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto é o que para tanta gente? Então disse Jesus: faça a multidão se assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quando queriam. E, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Logo de cara, a gente já percebe que, quando surge um problema no meio da jornada dos discípulos, eles já entraram na lógica. E a gente vai ter muita gente assim dentro do ministério, dentro do que a gente faz, né? Pessoas que são lógicas, pessoas que já vão raciocinar, que vão para aquilo que é óbvio. Tem um monte de gente. Jesus perguntou: a gente vai conseguir pão para esse povo? Felipe respondeu: Felipe, a coisa lógica, olha, não faz o menor sentido, Jesus, a gente não vai conseguir ir para lugar nenhum, a gente está no meio do deserto. E muitas vezes Jesus nos faz perguntas, seja no secreto, seja nos desafios da vida, seja na jornada, e a nossa primeira resposta é racional. A nossa primeira resposta é aquilo que é óbvio, é aquilo que é claro, é aquilo que todo mundo pode ver. Todo mundo conseguiria saber que não teria como arranjar comida no deserto. Não tinha o que fazer. Então a resposta de Felipe vem pela razão. E o que é contrário à nossa caminhada, que é pela fé. Significa que a gente tem que espiritualizar tudo? Claro que não. Mas naquele momento havia uma lição acontecendo. Jesus estava ensinando algo para Felipe que nos ensina que sempre que nós olharmos para situações normais da vida, como é normal que uma multidão precise comer, porque ela está no deserto, normal, é uma coisa que é óbvia, uma coisa que é clara. Nós vamos ter situações assim na nossa vida, em que o óbvio, aquilo que talvez seja claro para qualquer pessoa do que deva ser feito, não vai ser exatamente aquilo que Deus nos vai pedir para fazer. Porque o que Ele vai nos pedir para fazer vai exigir fé, vai exigir um rompimento, vai exigir uma nova visão, vai exigir de nós tomar uma atitude que não seja natural, que não seja aos olhos dos homens. E é o que acontece. Quando a gente olha para o texto, a gente vê que de repente aparece um menino lá. Esse menino aparece com 5 pães e 2 peixes, o que provavelmente não era nada, né, para a multidão. Talvez poderia ter mais gente lá com comida, né? O povo falou: pô, vou andar no deserto, melhor levar um rango, né? Provavelmente tinha mais gente com comida lá. E eles contam ali 5.000 homens. Então quando o Felipe ele olha aqui uns 5 pães e 2 peixes, ele fala: cara, eu vou fazer o que isso aqui? Isso aqui não dá pra nada. Talvez 5 pães e 2 peixes alimentaria talvez o quê? Umas 5 pessoas, 6 pessoas. Então assim, não faz muito sentido. Mas o que nós precisamos entender? Que mesmo nas situações da nossa vida, não importa se aquilo que nós trouxemos de resposta para a pergunta de Jesus seja algo pequeno, seja pouco, seja algo talvez até meio insignificante para o tamanho da situação. 5 pães e 2 peixes era algo insignificante para alimentar 5.000 homens. Ainda mais suas famílias, porque eles contaram só os homens. Podia ter muito mais gente lá, podia ter 10.000, 15.000, 20.000 pessoas. A gente não sabe, mas eles contaram só os homens e dava 5.000. O que é 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas? Não é nada. É insignificante, é algo que não vai fazer a menor diferença. E quantas vezes na nossa vida a gente se depara com situações de doença, de problema, de cura, de briga, de desavença, de divórcio, problema com nossos filhos, inúmeras situações que englobam a nossa vida. E a nossa resposta é como a de Felipe. É uma visão natural, é uma visão de que isso aqui não faz o menor sentido. Mas o que eu quero dizer para você, não desprezar aquilo que é pequeno hoje. Mas Jesus fala: aquele que é fiel no pouco, eu vou colocar sobre o muito. Jesus ele não nos vai dar coisas grandes logo de cara, Ele vai nos dar
coisas pequenas, que vão nos exigir fé, sacrifício, rompimento, vai exigir uma nova postura. E é isso que esse texto vem nos ensinar. É uma das várias lições, né? Tem muitas lições que eu já ouvi desse texto, mas uma que eu acredito que seja para hoje é que nós precisamos confiar em Deus para que a gente possa testemunhar o agir de Deus, mesmo que aquilo que a gente apresentou seja pouco, seja pequeno e pareça até ser insignificante para resolver aquela situação. Então eu quero dizer para você, não despreze o pouco que você tem para entregar para Deus. Não despreze o pouco. Nenhum de nós, nasceu sabendo, nenhum de nós chegou num entendimento de liderança, chegou num entendimento de ministério, chegou num entendimento financeiro, num lugar na carreira, começando incrível. Todo mundo começa tendo que vencer dia após dia, aprender coisas novas, ser ensinável todo o tempo, colocar em prática, errar, acertar, aprender com seus erros, aprender com seus acertos, aprender com outras pessoas. A jornada não começa grande, a jornada começa pequena. Então não importa o que você tem aí, não importa qual seja a dificuldade, qual seja o milagre que você precisa, tenha fé e acredite naquilo que Deus colocou nas suas mãos, para que você possa realizar, para que você possa fazer. E eu garanto para você, você vai reconhecer o milagre de Deus acontecendo, se você obedecer, se você for fiel e se você acreditar em tudo que Deus está dizendo para você fazer. A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe.